Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre gráfico cartesiano, também conhecido como plano cartesiano, também conhecido como referencial cartesiano e também chamado de sistema de coordenadas cartesiano. Esse sistema de coordenadas cartesiano foi criado por René Descartes com o objetivo de identificar pontos ou de localizar pontos. E vamos entender um pouquinho sobre ele. Inicialmente nós vamos observar que esse sistema ele é composto por duas retas. Uma reta vertical, conhecida como eixo das ordenadas. Também nós podemos chamar de eixo Y. E uma reta horizontal, chamada de eixo das abscissas, também chamada de eixo X. A origem desse sistema está aqui, no cruzamento das duas retas. A origem desse sistema está localizada no cruzamento dessas duas retas que se cruzam de forma perpendicular, ou seja, aqui no seu cruzamento forma um ângulo de 90 graus, e a origem é o zero. Nesse caso, o zero sendo a origem, nós teremos que, no eixo Y, no eixo das ordenadas, partindo da origem, todos os valores que estão acima do zero são valores positivos. Todos os valores abaixo de zero são valores negativos. Positivos, negativo. A mesma lógica vai acontecer com o eixo das abscissas. Todos os valores à direita do zero são valores positivos. Todos os valores à esquerda do zero são valores negativos. E nós vamos perceber que esses dois eixos eles vão dividir esse plano em quatro regiões, chamado de quadrantes. Então nós vamos ter o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Observem também que a contagem dos quadrantes é no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Bem, o objetivo desses dois eixos é nós localizarmos pontos nesse sistema. Então, para início, nós vamos pegar como exemplo o ponto A, 2 e 3. Observa, ponto A, 2 e 3. O primeiro valor é sempre o valor das abscissas, ou seja, o valor do x, e o segundo valor das ordenadas, o valor do y. E esses dois valores são chamados de par ordenado. Par ordenado. E essa denominação par ordenado, ela tem uma lógica. Por quê? Porque se a gente escreve o ponto B sendo 3 e 2, é diferente de 2 e 3. Por isso que é par ordenado, ou seja, nessa ordem que ele está disposto aqui. Então a gente fala da seguinte maneira: o ponto A de coordenadas 2 e 3, ou seja, o valor do x, ou seja, o valor que vai estar disposto no eixo das abscissas. Valor 2, portanto, está aqui o 2. E lá no eixo y, o eixo das ordenadas, vai ter o 3. Então, você marca lá 3. E agora nós vamos fazer aqui a intersecção desses valores. Pronto, então aqui eu tenho o ponto A. Ok? O ponto A está localizado exatamente aqui. E o ponto B está localizado onde? O ponto B vai estar localizado aqui, olha, x e y. Então aqui eu tenho 3 que é x, aqui, olha, e 2 que é y, que está aqui. Portanto, nós vamos aqui fazer a nossa intersecção, né, e localizar aqui o nosso ponto B. Ok? Pegando mais um exemplo aqui, nós temos aqui
o ponto C, por exemplo, aqui embaixo. O ponto C, ele tem abscissa menos 1 e ordenada menos 3. Então vamos lá. X menos 1, x, reta x menos 1, reta y menos 3. Portanto, ele vai ficar aqui. E aqui está o ponto C. Ok? Vamos agora pegar o exemplo do ponto E. Observa que no ponto E, nós vamos observar que a abscissa, o x, é 0 e a ordenada, o y, é 3. Vocês perceberam que cada ponto desse que nós já marcamos aqui, ele está dentro de um quadrante. Por exemplo, o ponto A está no quadrante 1, assim como o B também está no quadrante 1. O ponto C está no quadrante 3, ou terceiro quadrante. Porém, nós vamos ter alguns pontos que não vai fazer parte nem do 1, nem do 2, nem do 3, nem do quarto quadrante. Ok? Porque eles vão estar dispostos exatamente em cima dos eixos. É o caso do ponto E, por exemplo. 0 e 3. Portanto, você vai na origem e vai para o 3 no Y. Portanto, aqui está o nosso ponto E. Observa que ele está em cima do eixo. Ele sai da origem para o 3. Então, ele não está nem no quadrante 1 nem no 2. Ele está em cima do eixo Y. Vamos pegar agora aqui o ponto G. O ponto G nós temos 2 e 0. Nós temos x2, y0. x2, y0. Portanto, também está em cima do eixo das abscissas, do eixo x. Então, aqui está o ponto G. Bem, essa primeira parte aqui era isso, para você aprender a localizar os pontos, a identificar os pontos aqui no nosso sistema de coordenadas cartesiano. Produto cartesiano. Vamos entender o que é o produto cartesiano. Bem, considerando dois conjuntos A e B, não vazios, chamamos de produto cartesiano A por B, o conjunto indicado por A cartesiano B, formado por todos os pares ordenados, dos quais o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Então, observe o seguinte. Nós temos aqui o conjunto A e temos o conjunto B. Percebam bem a diferença. Quando eu falo par ordenado, eu estou me referindo a apenas dois valores, um valor x e um valor y. Quando eu estou falando um conjunto, pode ser 2, pode ser mais de 2, não vai ter uma quantidade exata, só não pode ser vazio. Nesse caso aqui nós temos dois conjuntos, A e B. E o que é o produto cartesiano? É simplesmente você montar pares ordenadas com o primeiro elemento do conjunto A e o segundo elemento do conjunto B. Sempre vai ser assim. Por exemplo, A por B. Nós teríamos, vamos lá, primeiro par ordenado, 5 e 2. Então, 5 e 2, primeiro par ordenado. Depois, 5 e 3. 5 e 3. Depois nós teríamos 5 e 4. 5 e 4. Depois nós teríamos 6 e 2. 6 e 2. Depois 6 e 3. 6 e 3. Depois 6 e 4. 6 e 4. Nós temos duas formas de representar o produto cartesiano entre dois conjuntos. Nós temos a forma tabular, que é exatamente essa forma que eu acabei de fazer. Essa é a forma tabular.
E temos a forma gráfica, que é essa aqui que eu marquei para vocês. Como que ficaria isso na forma gráfica? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, olha, elementos do conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? 5 e 6. Então vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, aqui nós temos 5 e 6. Quem são os elementos do conjunto B? 2, 3 e 4. Positivo, então 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. E agora nós vamos fazer as interseções. Ó, 5 e 2, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 3, 5 e 4, 4, 6 e 2, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 4. E aí nós mostramos também na forma gráfica, o produto cartesiano do conjunto A e B. Portanto, não tem tanta dificuldade. É simplesmente você montar pares ordenadas usando o primeiro elemento do A, depois o do B. Todos, primeiro do A com todos do B, segundo do A com todos do B. Forma tabular, forma gráfica. E assim você tem o produto cartesiano.